Olá, eu sou o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Esta aqui é a coluna do Newton. Sempre que há algum assunto importante, interessante ou mais de um assunto, a gente coloca na edição da coluna do Newton. Essa edição é agora do dia 15 de janeiro de 2019. Olha, nós teremos dois assuntos muito importantes. O primeiro é aquela história das armas. Flexibilização das armas. Saiu um decreto aí, nós vamos comentar. E o segundo é um comentário rápido a respeito da reforma da Previdência. Um problema que está dando aí muita discussão pelo país, né? E como que o presidente está pretendendo orientar essa questão da reforma da Previdência. Aqui ao meu lado, a Júlia, minha netinha querida. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes. Como meu avô já disse, hoje vamos falar sobre 2 pontos. E o primeiro deles é sobre o decreto da flexibilização das armas, que será assinado hoje, né? Então, está prevista... Opa! Na realidade já foi assinado, né? No caso já foi. Então houve uma cerimônia de assinatura tal, e o decreto já foi assinado. Aliás, deixa eu interromper um pouco, é que eu consegui hoje, pela internet, estou aqui na mão, com o texto do decreto que foi assinado pelo presidente Bolsonaro. É evidente que esse decreto ele será publicado no Diário Oficial de amanhã, ele não tem nem número aqui, né? Não foi nem numerado ainda, mas ele estará no Diário Oficial de amanhã e amanhã a gente vai comentar com mais alguns detalhes esse decreto. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o texto regulamenta a posse de armas de fogo no país, que foi uma das principais, os principais focos na campanha do Bolsonaro, né? Bem, eu queria lembrar o seguinte, esse decreto, vejam, não é uma lei, né? É um decreto. O decreto é um ato regulamentador. Ele não altera a lei, o direito, as obrigações. Ele simplesmente regulamenta isso. Aqui está dito que esse decreto refere-se exclusivamente à posse de arma. Vejam, gente. Posse da arma, por exemplo, olha, eu tenho a posse deste relógio. Eu sou o dono desse relógio. Está comigo, eu tenho a posse disso. Tá? Nós temos que distinguir bem o que seja posse e o que seja porte. Posse é o ter a arma, por exemplo. Porte é o poder sair andando por aí com a arma. Isso não pode. Né? Isso volta lá no Estatuto do Desarmamento e lá isso não pode fazer. Né? Muito bem. Eu queria lembrar que os detalhes desse decreto já saíram, eu já mostrei aqui, né? Eu disse que na nota não foram divulgados, mas eu já consegui o texto aqui. O mais importante é que no Estatuto de Desarmamento existe um prazo de licença. Então você tem uma licença para deter a posse de uma arma. E o prazo era de 5 anos. Agora esse decreto está aumentando para 10 anos. Isto é, se tiver uma arma, você vai, faz o registro, o cadastro, etc., e você pode deter essa posse por 10 anos. A legislação anterior falava em apenas 5. Muito bem, vamos dar algum detalhe a respeito disso. A Júlia vai ler para mim aí. Atualmente, Júlia, como é que é essa história da posse de armas? Então, atualmente, aqui vamos acompanhar, atualmente a posse de arma no Brasil é regulamentada pela Lei Federal 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, que determina as condições para que um cidadão tenha uma arma em casa. Algumas das condições são ser maior de 25 anos, ter a ocupação lícita e residência certa, não ter sido condenado ou responder a inquérito ou processo criminal, comprovar a capacidade técnica e psicológica para o uso do equipamento e declarar a efetiva necessidade da arma.
Então, vejam olha, essas condições, elas não foram estabelecidas agora no decreto do Bolsonaro. Elas já existiam no Estatuto do Desarmamento. Vocês se lembram que foi em 2003, houve até um plebiscito, né? Mas isso já vem desde 2003. Então, são essas condições que continuam, né? Para que você possa ter uma arma em casa. Eu estou falando em casa, mas pode falar, por exemplo, do estabelecimento comercial, em algum lugar, né? Maior de 25 anos, já completos, ocupação lícita em residência certa, não ter sido condenado e não responder a inquérito ou processo criminal. Claro, tem que comprovar a capacidade técnica e psicológica para usar o equipamento, né? E declarar que precisa da arma. Vejam, a lei, essa lei 10.826, ela diz, tem alguns motivos que ele precisa dessa arma, né? Por exemplo, uma das condições que está lá é que no Estado, estou falando do Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado da Bahia, no Estado, haja um nível de homicídio superior a determinado número. Quer dizer, então, se você residir num estado desse, que tem um homicídio, a taxa de homicídio muito alta, é uma das razões pelas quais você pode pedir o porte de arma. Uma outra coisa, por exemplo, é residir na área rural, né? Então, você mora no sítio, mora numa fazenda, mora numa chácara, você está lá perdido no mundo, lá, né? Não tem nada. De repente, você pode ser assaltado, alguma coisa. Então, morar na área rural é uma das razões que permitiria isso. Alto índice de homicídio, ou se não tal, né? Isso aí. Bom, agora vamos para o segundo ponto, que é sobre a Previdência. Mas antes, viu, Julia, antes de a gente continuar, deixa eu só falar alguns detalhes aí a respeito da arma. Primeiro, que o cidadão que conseguir registro da arma, ele tem que ter um lugar seguro para manter essa arma, né? Tem que ser em casa, num lugar seguro, tem que tomar cuidado com criança, dependendo da situação, ele tem que ter um cofre, né, para fazer isso, e ele pode, se tiver condições, ele pode comprar até 4 armas, é bastante, né? Sem dúvida nenhuma, mas até 4 armas. E lembrando que o presidente Bolsonaro ele deve baixar uma medida provisória dizendo que todas as armas hoje no Brasil terão que ser recadastradas. Fala-se num prazo até 31 de dezembro de 2019. Enfim, vamos ter que recadastrar todas as armas. Muito bem, como o decreto vai ser publicado no Diário Oficial da União amanhã, então amanhã a gente volta com mais alguns detalhes importantes. Eu queria ir para o segundo tema desta coluna do Newton, que é a história da Previdência. Isso aí, bom, o tema do segundo ponto é a Previdência. Bolsonaro pode usar uma parte da reforma de Temer. Então, dentro de alguns dias, a equipe do Ministério da Economia deve apresentar ao presidente Bolsonaro o projeto de reforma da Previdência. Por enquanto, não se tem acesso ao texto da proposta, mas a imprensa tem divulgado que a equipe pode usar parte da reforma do ex-presidente Temer, apresentada anteriormente. Deixa eu lembrar o seguinte, aqui fala do texto da proposta, que seria o que o novo governo entende que deva ser feito na reforma da Previdência. Vamos fazer um pequeno histórico sobre isso. Primeiro, existe uma lei de Previdência hoje. Quais são as regras? São as regras de hoje. Tem lá, todas as regras estão valendo hoje. O que nós temos depois? Nós temos uma proposta de emenda constitucional, a de número 287, que ela tramitou na Câmara dos Deputados e foi aprovada no início do ano passado, foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Essa PEC, Programa de Emenda, Proposta de Emenda Constitucional 287, ela foi aprovada na Comissão Especial da Câmara, foi lá. Mas
sendo aprovado na Câmara, tem que ir a plenário, e não foi, até hoje está parado lá. Tá? Então, essa é a situação. Agora, claro, como o governo Bolsonaro vai mandar a sua proposta, ele vai pegar a situação atual, que a lei está aí, vai pegar a PEC, que está lá aprovada na comissão especial, e, além disso, vai acrescentar suas ideias a respeito disso. Né? E o que está sendo discutido, Júlia? Então, alguns pontos são idade mínima para aposentadoria, transição para quem está perto de se aposentar, aposentadoria integral, aposentadoria dos servidores, BPC, benefício de prestação continuada, e trabalhadores rurais. Então, basicamente, esses são os pontos, um dos, né? Certamente vai surgir outros pontos também, mas os grandes temas dessa proposta da reforma previdenciária são exatamente esses, né? Pega-se a legislação atual, como está, utiliza-se a PEC, né, que é a proposta de emenda constitucional, número 287, e, além disso, acresce-se as ideias da nova equipe, né, os economistas, o ministro da Economia e etc., que entenda disso. Né? Existe um pequeno porém aí, deixa eu explicar rapidamente. Veja bem, como é que funciona a Previdência brasileira, social brasileira? Funciona o seguinte: cada beneficiário contribui com a sua parte, desconta no seu salário, nos seus honorários, as empresas pagam, então junta aquele bolo todo de dinheiro, ele entra naquilo que nós falamos do bolo da Previdência Social. Muito bem, aquilo não é individual, não está em nome de ninguém, aquilo está em nome da Previdência. Bilhões ali está em nome da Previdência. Agora, tem uma pessoa que, segundo a lei, ela completou a idade para pedir aposentadoria, né? Cumpriu todas as regras e pede aposentadoria. Como que o INSS faz? Ele pega daquele bolo geral e atribui para o José. Aí pega no outro bolo que requereu, atribui para o Paulo. Aí pega no outro bolo e atribui para o Antônio. Quer dizer, a aposentadoria, a pensão, enfim, os benefícios previdenciários saem daquele bolo, que é inominado, não está em nome de ninguém. Está na Caixa da Previdência. Né? Qual que é a ideia, a nova ideia que nós não temos, isso só existe hoje no Chile e em alguns outros países, que é a capitalização. Como que é a capitalização? É o seguinte: eu, Newton, pago para a Previdência R$100. Descontou do meu salário, da minha retirada, e de alguma coisa R$100. O que a Previdência vai fazer com esses R$100? Pega os 100 e deposita numa conta no banco em meu nome. Está lá, Newton Gomes, Previdência, R$100. No mês seguinte mais 100, vai para 200. No mês seguinte mais 100, vai para 300 e vai acumulando. Mais ou menos como fundo de garantia, está em meu nome. Aí o que acontece? Eu vou pagando isso, pagando, vou capitalizando, vou ganhando juros disso, etc. Quando passa lá, digamos, 30 anos depois, 35 anos depois, eu requeiro a minha aposentadoria. O que o INSS vai fazer? Ele vai pegar na minha conta lá no banco e com aquele dinheiro pagar a minha aposentadoria. Entendeu? Quer dizer, o processo de capitalização é nominal, em nome do beneficiário, ele rende juros, etc. E quando o beneficiário pedir a sua aposentadoria, pensão, qualquer coisa, ele vai buscar naquela conta e faz o pagamento. Né? Muito bem, só que para fazer isso existe um período de transição. Né? Você tem que sair, que é, como ele chama aí, de repartição, né, para a capitalização. E é isso que está escrito aí no final, né? Era a questão das propostas aí, né, Júlia? Qual é a proposta? Uma das propostas é a criação de um fundo de transição para financiar a migração do regime de repartição simples, modelo atual, para o regime de capitalização, contas individuais.
A maioria dos técnicos entende que a capitalização só se aplica aos beneficiários de maior renda. Muito bem, então a ideia é o que é? Todo mundo, em princípio, ou estará na repartição simples, que é o atual sistema, ou senão estará na capitalização. Mas os técnicos entendem que na repartição simples deverá ser os beneficiários de menor renda, mais pobres, digamos assim. Agora, aqueles que tiverem uma renda um pouco maior, eles irão para o regime de capitalização. Lembrando que o regime de capitalização, ele funciona há 10 anos já no Chile. Ele foi estabelecido lá há 10 anos atrás, funciona. Tem havido alguns problemas, alguma coisa, está havendo alguma alteração na legislação, mas é o regime de capitalização. É isso que o superministro Paulo Guedes tem aconselhado o presidente Jair Bolsonaro para introduzir nesse projeto, que será apresentado pelo governo lá no Congresso Nacional. Lembrando, tem um último recado aí, que hoje, dia 15, terça-feira, haverá uma reunião no final da tarde entre o ministro Paulo Guedes e o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, para analisar esse projeto e depois preparar isso para encaminhar ao Congresso. Lembrando que o Congresso está em recesso, está de férias, e ele volta no dia 1º de fevereiro. Quando ele voltar, aí o Poder Executivo pretende mandar o projeto já analisado. Esse projeto provavelmente vai ser divulgado antes. Nós vamos tomar conhecimento do que tem esse projeto. Se não tenho dúvida nenhuma que quando sair esse projeto, que não deve ser pequeno, um texto longo, nós estaremos aqui comentando na coluna do Newton. Não é mesmo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, acabou-se aqui mais uma coluna do Newton. Bom, gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog, reformatributária.netcpa.com.br. Acesse o nosso site, netcpa.com.br. Siga a gente nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal para vocês acompanharem mais coluna do Newton. Muito bem, amanhã a gente deve continuar aqui na coluna do Newton falando um pouquinho mais a respeito da história das armas, porque daí o decreto já foi publicado no Diário Oficial, vira lei, tranquilo, tá? E além disso, nós temos outros temas que estamos monitorando. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Muito obrigada.